Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Um dos fenômenos dos mais intrigantes do pensamento filosófico é aquele que nós chamamos coincidência. É tão peculiar este fato e tão surpreendente que toda vez que nos acontece, ficamos a interrogar como é que sucede. Vamos caminhando pela rua, lembramos-nos de um amigo a quem não víamos há muitos anos. E ao dobrar a esquina, defrontamos o amigo. E dizemos, mas que coincidência! Eu vinha pensando em você. E a pessoa diz, curioso, mas eu também. Noutras vezes, nós estamos aguardando o resultado de uma atividade que não chega. E ao menos esperar, quando tudo parecia contrário, aquilo ocorre de uma maneira profundamente agradável ou negativa. E nós, caindo em si, perguntamos, mas o que é uma coincidência? A filosofia tenta explicar que é um fenômeno natural, sem nenhuma orientação pré ou pós-estabelecida. E coube ao eminente psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, estudar com proficiência essa aparente conexão de forças que nos levam a participar de acontecimentos ao tempo e à hora, mas que não foram trabalhados por nenhuma das mentes humanas. A doutrina espírita estabelece que todos estamos vinculados desde quando o nosso pensamento sincroniza uma onda de natureza psíquica. Nós vivemos no universo de ondas, de mentes, de radiações. E à semelhança de um aparelho captador, uma televisão, um telefone ou qualquer aparelho com essas características, sincronizam. Carl Gustav Jung denominou, portanto, a esse fenômeno como sincronicidade. Então é muito elegante quando algo nos acontece sincronizado. E nós dizemos assim, sincronicidade. Que curioso. Mas às vezes o outro não sabe o que é. Joana de Ângeles, a nossa mentora, falando para mim, mais ignorante do assunto, disse-me há muitos anos esta frase: a sincronicidade ou a coincidência é o resultado de leis que foram trabalhadas antecipadamente com uma programação fatal, dar certo naquele momento. Isto é, certos acontecimentos que eu inicio agora, como esta breve palestra, irão, esses acontecimentos, resultar, talvez, em uma ideia que alguns dos presentes teve, e eu abordo, e ele dirá, nossa, que coincidência, eu vinha pensando bem isso que aconteceu na reunião. Aí nós teremos uma interferência a mais, que chamamos a interferência espiritual. Nossos guias, nossos adversários empurram-nos, conduzem-nos a determinados lugares ou fatos nos quais estão as respostas daquilo que nós desejávamos saber. Muitas vezes, dei-me conta de que numa conversa informal com pessoa totalmente desconhecida, essa pessoa abordou uma questão que eu trazia no inconsciente profundo, sem encontrar ainda uma resposta. E eu mesmo me digo,
foi uma inspiração. A pessoa foi inspirada a abordar aquilo de que eu tinha necessidade. Não foi uma sincronicidade. Já foi a interferência de uma força espiritual para me ajudar ou para, talvez, me perturbar. Eu vou colocar isso, que é um pouquinho árido, em um fato que narrei aqui, aproximadamente há uns 11 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, em Cleveland, nos Estados Unidos, muitos judeus encontraram refúgio e oportunidade de reconstruírem a sua existência. Uma família tradicional hebraica era constituída de um ancião e o seu filho, um jovem de 20 e poucos anos. O pai era, no entanto, de uma outra geração recuada. Ele foi vítima do Holocausto num dos campos de concentração da Alemanha. Sobreviveu à morte, foi resgatado pelos russos e depois ele transferiu-se para os Estados Unidos. Não é coincidência, é gripe. E havia casado novamente, ficara viúvo e educar o seu filho nas linhas mais severas do judaísmo. Ele sentiu orgulho de ser judeu e amava o judaísmo. Ele desejava que um dia Israel governaria o mundo através das ideias, é lógico. É a governança de maior garantia, é a ideológica, não é a da guerra, das armas, da sedução, da sedição, é do pensamento. E naquela oportunidade apareceram os hippies, as ideias do Oriente, as fantasias, os mantos amarelos, a migração para a Índia, as grandes viagens para o Oriente, para o teto do mundo, onde eram liberadas as drogas alucinógenas, a cocaína, a morfina e outras drogas químicas. E o filho do senhor Matias, o judeu, certo dia disse ao pai: eu sei que você me tem um amor extremado, mas eu também o amo, meu pai, com todas as minhas forças. Há, no entanto, um ponto desagradável entre nós. O senhor é hebreu, seguidor de Moisés, da Torá, da Bíblia. Eu sou jovem, eu quero viver, eu quero gozar. Eu não suporto alimentar-me do kosher, a comida judia. Não aguento mais ir à sinagoga. Eu já sou um jovem de mais de 20 anos, tenho a liberdade. Eu sei que vai ser para você um grande desgosto, mas eu sou sincero, eu vou sair de casa. Eu não aguento ficar com você, que é um fanático de natureza hebreia. O pai tomou um choque muito grande e ficou estarrecido. E o pai perguntou: o que é que você vai fazer? Ele disse: vou para a Índia, vou ver a vida. A minha namorada, Sara, pensa exatamente como eu e está disposta a me acompanhar. Neste momento, ela está dizendo aos pais, também judeus, que vai viajar comigo. O pai disse: mas meu filho, ele disse, não posso. Eu odeio o judaísmo, tenho horror. O pai experimentou uma angústia que se desequilibrou e disse-lhe: então, eu deserdo você de todos os meus bens. Não volte nunca mais. Esta casa tem as portas fechadas para você. E eu acabo de morrer. Você acaba de matar os meus ideais. Fora.
O rapaz, David, arrumou a sua maleta, saiu, encontrou Sara e viajou. Viajou e foi viver essa vida que era, e ainda um pouco, comum aos hippies. E procurou a cidade de Calcutá, que é a terceira cidade mais populosa da Índia. Ele morava com Sara e certo dia, 6 anos depois, ele saiu para qualquer coisa à rua e encontrou um amigo de Cleveland, um colega de escola da universidade que ele frequentava. Era muita coincidência. Em um país que tem a segunda maior população da Terra, nós encontrarmos alguém de nossa cidade, de nossa escola, e que era amigo nosso, é uma coincidência muito grande. Os dois abraçaram-se. E ele perguntou, mas o que é que você faz aqui? 10.000 quilômetros longe de casa. E o amigo redarguiu. Eu também pergunto a você. Eu soube há tempos que você saiu dos Estados Unidos, mas eu não sabia quais foram os motivos e onde você estava. Ele disse, mas que coisa. Então, o amigo disse-lhe, David, eu queria dar-lhe os pêsames. Os pêsames? Sim, pela morte de seu pai. E papai morreu. Ah, me desculpe, você não sabia? Não. Porque quando eu saí, eu não tinha endereço. E nunca procurei dar notícias. Mas ele morreu. Mas ele era uma pessoa idosa, mas não tanto. Era um homem de um pouco mais de 70 anos. Quem o matou? Ninguém sabe. De repente, ele fez uma viagem a Israel. Voltou muito triste. Negou a alimentar-se. E todos os amigos diziam que ele fez uma depressão. Mas uma depressão aguda, que o colocou no leito por vários anos. Todos lá dizem que ele morreu de desgosto. Mas de desgosto? Desgosto de quê? Ninguém sabe. Então David disse-lhe, fui eu quem matou papai. Porque papai era um judeu ortodoxo, acreditava de uma maneira fiel na tradição bíblica. E eu falei a ele que odiava o judaísmo. Aliás, eu odeio o judaísmo. Até hoje. É pena, mas eu odeio. Muito obrigado por me ter dado a notícia. E aí ele perdeu a paz. Foi para casa e disse, Sara, papai morreu. E fui eu quem o matou. Mas olha que bobagem. Já se passaram 6 anos que nós saímos de lá. Ele, naturalmente, inculcou o pensamento depressivo e agora irrompeu, depois que ele esteve em Israel. Mas que horror! Por que eu vou fazer isso com meu pai? Eu não gosto do judaísmo, mas eu amo meu pai. O que eu posso fazer? Você faria qualquer coisa por mim? E ela disse, claro, eu também abandonei tudo para acompanhar você. Eu gostaria de ir a Israel. É a única forma que eu tenho de dizer a meu pai que eu amo ir a Israel. Talvez até eu mude de ideia. Quem sabe? Ela disse, mas sairmos da Índia, nosso dinheiro está acabando, para irmos a Israel. Ele disse, se você me ama, você então irá comigo. Ela disse, bem, eu amo, eu irei, mas não me peça mais nada. Então viajaram a Israel. Quando chegaram a Tel Aviv, onde tem o aeroporto, pegaram um ônibus até Jerusalém. São 50 e poucos quilômetros, mais ou menos. E quando chegaram a Jerusalém,
A rodoviária ficava perto do lugar onde está o grande muro de Jerusalém. O muro que sobreviveu ao ataque de Israel no ano 70, pelas tropas de Tito, filho do imperador Vespasiano de Roma. E ao chegar ali e ver aquele pedaço de muro, é um pedaço de muro com pedras, um pouco de limo e nada mais. Os judeus se reúnem ali para lamentar a expulsão que o Império Romano colocou no ano 74, em que os judeus eram proibidos de entrar na Terra Santa. E a partir dali, Israel foi pertencer à Síria. Através dos séculos, Israel pertencia à Inglaterra. No ano de 1947, quando foi criada a ONU, o secretário-geral era um brasileiro, Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha decretou Israel como uma nação livre. Nasceu, naquele momento, a velha Palestina, dividida entre Israel e Palestina propriamente dita, ou área árabe. Muito bem. Então as pessoas chegam ao muro e choram, lamentam, escrevem, colocam nos buraquinhos que tem no muro, nos interstícios, os seus planos, as suas dores. E ele, então, disse para Sara: olha ali o muro dos lamentos, das lamentações. Aquele muro ali está intacto desde o dia de 70, portanto, há 2000 anos e tanto, perfeitamente intacto. Porém, todos os buraquinhos têm um bilhete, tem um papel dobrado, tem uma notícia. E aí ele sentiu uma emoção muito grande, porque tinha um muro, uma área aberta, uma cerca provisória e uma Bíblia com uma pessoa de pé. Ele disse: Sara, eu vou entrar no muro. Ela disse: não conte comigo. Eu continuo odiando Israel. Ele disse: mas Sara, ele disse que atenderia o pedido de vir a Israel, mas a outro pedido não atenderia. E dessa forma, adeus. Você não vai me ver mais nunca. Saiu e ele ficou atordoado. Ficou atordoado, mas já estava ali. Ele então resolveu entrar. Entrou e perguntou a um jovem judeu dos modernos como é que fazia. O judeu disse: primeiro tem que cobrir a cabeça. Não pode chegar junto ao muro com a cabeça descoberta. Depois você tem que fazer um pedido de um papelzinho e coloca lá. E o seu destino, a partir daí, é a resposta que Jeová lhe dê. Ele achou aquilo esquisito. Era ateu, absolutamente ateu. Mas ficou, arranjou um jornal, dobrou, como o chapéu de almirante, colocou na cabeça e perguntou: e agora? O rapaz disse: eu lhe empresto minha Bíblia e você fica lendo. Pegou a Bíblia, se aproximou e olhou aquele muro todo coberto de pedidos. Ele então pegou um pedacinho de papel de uma carteira de cigarro e escreveu: papai, perdoe-me. Eu amo você, papai. Perdoe-me. Eu era muito jovem. E os jovens têm direito de fazer coisas equivocadas. Perdoe-me, papai. E saiu procurando um buraquinho para botar. Enrolou, mas não achava. Ele achou um interstício entre duas pedras e começou a colocar. Quando colocou, um papel que tinha lá caiu. Ele pegou o papel que caiu e teve vontade de olhar o que é que tinha escrito. Essa curiosidade que a gente não tem. Então, ele disse assim: abro ou não abro? Eu vou abrir.
Abriu, estava escrito: David, o último lugar em que eu estive foi aqui. Quero lhe pedir perdão, meu filho. Nós, os velhos, estamos muito cansados. Eu não devia ter expulsado você de nossa casa. Perdoe seu pai. Você sabe quanto eu o amo. Agora eu posso morrer em paz. Era o bilhete que o pai colocou naquela muralha que tem menos de 150 metros e logo depois morreu. Ele pegou o papel, leu e disse: mas não é possível. Aqui deve ter no mínimo 1 milhão de papéis. E eu ir exatamente ao lado, ele cair, eu ler. Aí ele pegou o papel e não sabia o que fazer. Chegou ao rapaz que o ajudou, entregou a Bíblia. E o rapaz perguntou: você é judeu americano? Né? Ele disse: sou judeu americano. Tem aonde hospedar-se? Ele disse: eu vim com uma namorada, mas ela me largou, eu não sei para onde foi. Ele disse: eu conheço muito um rabino que mora aqui perto, e ele recebe jovens que estão sem muitas possibilidades de encontrar uma hospedagem. Vamos lá. Levou lá, e o rabino era muito simpático. Disse: pode ficar aqui o tempo que quiser. Naturalmente tem que me ajudar, tem que pagar, tem que trabalhar. E David achou aquele rabino tão simpático, porque os outros eram tão antipáticos. Só falava na religião, e tem que comer isso, tem que comer aquilo. E ele perguntou: e o que é que come aqui? Ele disse: o que tiver. Se não quiser, fica sem comer, é a mesma coisa. Não tem problema. A religião não está no prato de comida, está na cabeça de cada um. Ele disse: mas é uma resposta que a teologia não dá. E ficou muito amigo do rabino. E não encontrou Sara nunca mais. Um ano depois, o rabino lhe disse: David, por que você não se torna rabino judeu? Porque ele disse assim: eu não gosto do judaísmo, mas eu vou ler o que é. Como é que a gente pode não gostar de uma coisa que não sabe? Aí leu, fez um curso, e o rabino lhe disse: faça um curso de rabino, você é tão jovem. Ele devia estar aí com uns 28, 29 anos. Ele fez o curso. 3 anos, hospedado ali naquela escola, e chegou o momento de receber o título de rabino. Ele agora era judeu, acreditava em tudo que estava na Bíblia. A transformação foi tremenda. Então, o rabino disse: tem um detalhe, hoje é sexta-feira, você vai receber o título domingo, você é solteiro, e aqui no rabinato, ninguém é solteiro, porque você vai ter que falar sobre família, vai ter que falar sobre filhos, relações domésticas, e isso aí não fala por teoria, a gente tem que viver. Então você tem que casar. Ele disse: não, eu já sou casado, porque a minha namorada se foi, mas nós não nos separamos. Eu a amo. Então o rabino disse: mas por amor à religião, você se casa com a moça, como se fosse sua secretária. Ele disse: mas como é que eu vou arranjar namorada agora? Eu perdi até o jeito. Ele disse: não, a minha mulher é fantástica. Ela nasceu para arranjar namorada para homem solteiro. É porque tem umas mulheres, né? Elas dão uma olhada assim, raio-x, e resolvem qualquer problema. Ele disse: mas como é que eu vou ver sua mulher? Hoje à tarde. Nós temos um chá às 17 horas, onde estão várias jovens que também vão ser rabinas. E eu garanto que ela vai arranjar a namorada perfeita para você. David sorriu, porque ele era um corpo estranho. Muito bem. Às 17 horas, eles foram, e a esposa, a mulher de óculos raio-x, recebeu e disse: nossa, mas ele é exatamente o que eu pensava.
É jovem, bonito. Eu sei que ele é pobre, porque rabino ganha pouco, mas eu tenho aqui muitas moças. Tem ali um grupinho, eu já sei com quem ele vai casar. Aí pegou pela mão e levou, e as moças estavam fofocando, né? Sempre que tem um grupo de moças, está falando de alguém, bem ou mal. E então e ela bateu no ombro de uma moça loura e disse: vira, eu trouxe seu marido. Quando a moça virou, olhou, David, o que você faz aqui? E ele disse: Sara, o que você está fazendo aqui? Ela disse: você me abandonou, porque a mulher é assim, ela abandona, mas foi o marido que abandonou. É a técnica. Você me abandonou, eu não tinha para onde ir, aí eu soube dessa escola, vim, não tinha o que fazer, fui estudar a Bíblia e me tornei agora uma rabina. E você já se casou? Ela disse: não, eu sou fiel a você. Então os dois sorriram e a mulher raio-x casou no dia seguinte e ele se tornou rabino no domingo imediato. Que diríamos? Coincidência? É muita coincidência. Sair de Cleveland e para Calcutá. É uma população de 20 milhões de pessoas, com cerca de 2 milhões na rua. Nós falamos aqui de gente na rua. Coitadinhos. Nós temos uns gatinhos na rua. Mas na Índia, eu ando lendo as obras, como eu falei aqui na reunião passada, de um grande pensador inglês sobre a Índia, e ele escreveu um livro extraordinário, que foi a respeito de um lugar, uma ruela, que ele chama a favela do paraíso, onde tudo de degradação moral e espiritual acontece no coração de Calcutá. E então eles encontrarem, eles irem para o mesmo ideal, a mesma escola, estavam em Jerusalém, amontoam-se as escolas. Então o que teria acontecido? Teria sido o fenômeno da casualidade, mas sim o fenômeno da inspiração divina. A maioria de nós, muitas vezes, de acordo com o pensamento, é guiada por espíritos que nos levam ao bem ou ao mal. Allan Kardec perguntou aos guias da humanidade: os espíritos conseguem nos controlar? E eles responderam: mais do que vós pensais. Eles vos controlam a ponto de que são eles que vos conduzem. Quer dizer, nós somos quase um marionete, conduzido por forças boas, quando pensamos bem, médias e más, quando nos permitimos a degradação que anda por aí. Faça o que quiser, mas pague o preço, porque alguém vai cobrar, hoje ou amanhã. Seu corpo vai cobrar, as doenças vão cobrar, o abandono, a solidão, porque faça qualquer coisa é fuga da solidão. A gente faz, mas continua sozinho. Porque um corpo ao lado não é companhia, não. É mais alguém. Companhia, ausência de solidão, é uma mente cheia de ideais. O que é que eu vou fazer amanhã? Antes de deitar, o que é que eu tenho que fazer? É ter um objetivo na vida. Qual é o objetivo essencial da vida? A psicanálise nos demonstra que a libido rege a nossa vida, mas também a libido rege o nosso sentimento transcendente. Porque se a libido é um prazer, nós tudo fazemos pelo prazer, o prazer transcendente também é. A ponto de uma pessoa oferecer a vida por Jesus Cristo e morrer. A ponto de milhares, hoje, quando o judaísmo e o cristianismo são perseguidos na China, agora, quem for cristão ou judeu, pena de morte. Desde a semana passada.
Eu quero ver como é que os espíritas socialistas vão fazer. Eu quero ver, porque eles são espíritas, que é Deus. São socialistas, que é morte. Se alguém souber, me conte para me ajudar. Então, é Jesus humilhado, em todos os países, ridicularizado, gay. Se faz hoje a apologia do gay, é uma maravilha ser gay. E dizem que ele é gay, devia ser então uma coisa fantástica. Se o dizem para humilhá-lo, estão humilhando a classe. Porque eu digo que ele é o anjo. Mas se outros dizem que ele é gay e a pessoa também é gay, ainda estamos naqueles primórdios de que ser gay era uma tragédia. Ou então, nós temos o disfarce de que a palavra serve para um fim, mas a mesma palavra serve para outro fim. Então, se ele foi gay, ele é o conforto dos desgraçados, dos infelizes. E ser gay não é uma desgraça, é uma opção. Do ponto de vista técnico, psicológico, é uma opção. Que o organismo impõe pelo fenômeno da reencarnação, ou que a pessoa opta porque deseja experiências diferentes. Todo mundo come feijão, mas aos domingos come um macarrão para variar. Então nós vemos que é somente a figura incomparável de Jesus, o homem que pôde enfrentar a humanidade e perdoar a sua tremenda ignorância. Então, nesta hora, alguns de nós aqui estamos, porque fomos induzidos, outros foram inspirados. Hoje eu vou lá. Hoje eu vou ouvir o Divaldo. Foi uma inspiração. Aí veio e a abordagem lhe serviu de orientação. E outros puderam ser guiados pelas leis apresentadas por Jung, causas que levaram a esse resultado. A verdade é que estamos diante de uma era nova, de uma descoberta de buscar o sentido da nossa vida. E na minha experiência de 95 anos de idade, atravessando várias vezes ditaduras no Brasil e no mundo, guerras, estados de paz, florilejos, conhecendo o país, eu conheci 70 países, proferi conferência em 70 países, em mais de 150 cidades, de 70 países do mundo, dos 5 continentes. Então, não encontrei nada que se equipare ao Sermão da Montanha. Nada que diga o objetivo da vida é amar. Quem ama é feliz. Quem deseja amar está atormentado. Então é necessário primeiro amar-se. Eu li ainda hoje a opinião de um vulto do Brasil que dizia que ela não era masculina nem feminina, ela era pessoa. Porque Jesus falou que deveria amar ao próximo como se ama a si mesmo. Mas ela não tinha cultura nenhuma e confundiu próximo com próximo, perto. E não próximo, irmão, criatura, gato, pessoa, objeto. O que é o próximo? É o que está mais perto de mim. É o meu irmão, é a minha vida. Então o Espiritismo veio hoje dar um sentido à nossa vida. Então eu espero que alguém que tenha tido a experiência de David, perdido a fé, é natural, não era uma fé robusta, perdeu, vai ter o seu momento de encontro com a consciência. E enquanto isso se dá, faça todo e qualquer objetivo de amor em forma de bem. Plante o bem e vai colher a felicidade.